Pela primeira vez, a base aliada do governo federal admitiu o risco do presidente Lula perder uma eventual reeleição em 2026. Ao fazer uma análise da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, o senador Humberto Costa afirmou que a esquerda brasileira tem de encarar o pleito nos Estados Unidos como um sinal de alerta. Em entrevista ao portal Metrópolis, o congressista afirmou ter recebido o desempenho dos democratas com surpresa negativa. Humberto Costa apontou ainda que, dadas as semelhanças recentes entre os cenários políticos do Brasil e dos Estados Unidos, Trump também enfrentava vários processos e que a oposição pode voltar através de Bolsonaro se ele conseguir reverter a inelegibilidade ou por meio de outro nome. Você, Cristiano Beraldo, governo federal, base aliada, já admitindo a possibilidade de derrota em 2026 e conectando esse movimento visto nos Estados Unidos com o que acontece por aqui. Olha, não é possível não se admitir a possibilidade de derrota. Qualquer candidato que vai para uma eleição, a menos que seja candidato único, ele tem, sim, chance de derrota. E todos sabem, inclusive os membros do governo, do Partido dos Trabalhadores, que 2026 será uma disputa muito dura. Não só pela possibilidade de Jair Bolsonaro, em algum momento, recuperar os seus direitos políticos e poder ser ele o candidato, mas porque Jair Bolsonaro tem outras pessoas que podem representar muito bem esse eleitorado da direita, esse eleitorado que não está percebendo avanços do governo que está no poder. Então, claro que existe essa possibilidade. Fora o fato, isso é um fato concreto. Lula terá 82 anos de idade. Será um candidato que terá que justificar a sua plena forma física, não aos 82, mas até aos 86, quando sairá da presidência da República. É claro que é uma candidatura difícil para Lula. Aí eles têm um problema. Quem substitui Lula nessa posição de candidato? Esse nome não está ali dado de forma natural. Sempre que Lula não pôde disputar a eleição, ele próprio, por vontade própria, passando por cima de qualquer decisão colegiada, determinou quem seria o candidato. Primeiro Dilma Rousseff, depois Fernando Haddad. Só que agora, Dilma não tem mais condição de ser presidente, sofreu um processo de impeachment, um desgaste enorme e tal. Fernando Haddad, na posição de ministro da Fazenda, está enfrentando uma batalha muito dura e, como candidato, teria que explicar por que a vida dos brasileiros não melhorou ao longo dos 4 anos, porque não poderá mais colocar a culpa em Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, porque essa presidência do Banco Central muda agora e o novo presidente será indicado pelo próprio Haddad e pelo governo como um todo. Então, a situação de Haddad é muito difícil. Quem é o outro nome? Guilherme Boulos, que não é do PT, mas poderia ser um outro nome, perdeu a eleição agora para prefeito de São Paulo, mais uma derrota, não terminou bem a eleição, então dificilmente conseguiria essa indicação. Então, a situação para o governo não é uma situação simples. É claro que eles têm que trabalhar com essa hipótese. E faz bem o senador, que é muito experiente e sabe que se ele plantar essa preocupação hoje, vários ali que estão acomodados vão entender que tem que se mexer, que eles têm um desafio aí pela frente, que essa eleição de 2026 vai ser muito difícil para eles. E aí eles começam a se mexer, começam a trabalhar, ele começa a conseguir ali uma mobilização mais cedo do que talvez algumas outras pessoas gostariam de fazer. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e, claro, sinal de alerta ligado no movimento progressista aqui do Brasil. Trouxemos as impressões de Humberto Costa. Ele concedeu uma entrevista ao portal Metrópolis dizendo que sim, existe o risco do presidente Lula perder uma eventual reeleição em 2026. Enfim, as muitas análises que a gente deve fazer a partir de uma declaração como essa. Você, Roberto Mota, governo federal, ou pelo menos integrantes da base aliada, já admitindo essa possibilidade, né? E claro que no seio da esquerda brasileira, do movimento progressista brasileiro, muitas discussões sobre nomes
caso o atual presidente da República não queira disputar a reeleição, né, Mota? É possível que a esquerda perca em 2026. É provável que a esquerda perca em 2026. É certo que a esquerda vai perder em 2026. Caro espectador, caro ouvinte, qual dessas alternativas é a correta? Eu respondo, depende. Como eu já disse aqui, depende da regra que estará valendo em 2026. O povo brasileiro vai poder se expressar à vontade ou vai continuar sendo tutelado? A opinião vai voltar a ser livre ou alguns assuntos continuarão proibidos, sob risco de censura, mordaça e banimento? O Congresso vai voltar a ser soberano? Vai ser restaurada a imunidade parlamentar? Vai acabar o ativismo judicial? O presidente Bolsonaro vai ter seu passaporte de volta? Ele estará elegível? É preciso responder a todas essas perguntas antes que a gente possa dizer quem vai ganhar a eleição de 2026. Pois é, vamos chamar o Luiz Felipe Dávila de volta com a gente. Dávila, estamos repercutindo uma entrevista concedida por Humberto Costa ao portal Metrópolis, enfim, revelando que sim, existe entre vários parlamentares da base aliada a possibilidade, a impressão de que existe sim uma chance do atual presidente da República não vencer uma disputa à presidência em 2026. E ele faz uma conexão direta à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Diz que, inclusive, a vitória de Trump deve servir de alerta para a esquerda brasileira. A gente quer te ouvir também, Dávila. Deveria servir de alerta para a esquerda brasileira um detalhe muito importante. Qual é o partido que está conectado com o povo, escutando o povo, e qual é o partido que está com a sua própria pauta, com seus próprios dogmas e na verdade, dando as costas para o povo? Essa é a questão fundamental. A eleição de Kamala Harris foi perdida justamente porque o Partido Democrata, ao invés de escutar o povo, estava com a sua pauta identitária, estava com a sua pauta de costumes e não estava escutando os anseios, medos e aspirações das pessoas. Então, nesse sentido, está correto. Se a esquerda brasileira continuar navegando nesses dogmas doutrinários, nessa pauta militante, e não ouvir as pessoas que estão sofrendo por causa da inflação, porque o juro está alto. Por que o juro está alto? Por causa das contas públicas que estão negativas e forçando alto do juro cada vez mais. Se não olhar para o que as pessoas estão sentindo no bolso e no coração, vai perder a eleição. Então, esta é a grande lição da eleição americana para a eleição brasileira. O partido político que estiver desconectado da realidade das pessoas vai perder a eleição. E aquele que responder aos anseios das pessoas, que estiver dialogando com as pessoas, tem chance de ganhar. Dávila, você ficou um tempinho fora com a gente, estava ajustando a conexão. Antes dessa notícia, nós discutimos com o Mota e com o Beraldo o artigo que foi publicado pela Folha de São Paulo na seção Tendências e Debates, que você conhece muito bem. Jair Bolsonaro assinou o texto sob o nome de Aceitem a Democracia. Enfim, ele trouxe uma série de reflexões, análises, mas principalmente destacou a onda conservadora, dando os exemplos de Milei na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos. Também, em algum momento, ele citou a vitória de muitos candidatos de partidos de centro-direita e de direita. Enfim, a gente gostaria também de escutá-lo a respeito dessa publicação da Folha de São Paulo, texto assinado por Jair Bolsonaro. Dávila. Não, o presidente Jair Bolsonaro está correto no que ele diz, que são movimentos que estão conectados com as pessoas. Mas isso não é monopólio da direita. Acabamos de ter eleição no Reino Unido, quem venceu foi o Partido Trabalhista. Aqui mesmo, na América do Sul, nós tivemos um candidato de esquerda que ganhou a presidência do Chile e que vem mudando completamente o enfoque depois da derrota da aprovação da nova Constituição. Ou seja, são candidatos de direita ou de esquerda que estão conectados com o que as pessoas estão esperando do governo. Então, essa onda da direita é verdade, ela está crescendo porque a onda da direita é uma onda que está mais conectada
com a maioria das pessoas. Mas isso não é monopólio da direita, como eu acabei de citar aqui 2 exemplos, e na própria Alemanha. Quem venceu a Angela Merkel, que era de direita, foi um social-democrata. Então, eu não vejo isso. Eu vejo que é como um partido está distante ou conectado com as pessoas. E aqui na América Latina, principalmente na América do Sul, a esquerda está completamente desconectada das pessoas, como mostrou ali na Argentina, como mostrou aqui no Brasil, que apesar de vencer a eleição, venceu por uma margem muito pequena, mas está completamente desconectada. As pessoas estão falando de alguma coisa, o governo está falando de outra. Então, eu entendo que eleição, Caniato, partidos são representantes da vontade popular. Quando a vontade popular não é mais considerada e sim apenas ideologia, está fora. Agora, nesse sentido, Jair Bolsonaro está correto. A onda de direita significa que os partidos de direita têm cada vez mais falando coisas em sintonia com aquilo com que as pessoas se preocupam e querem ouvir. Pois é, agora retomando a notícia que trata da entrevista concedida por Humberto Costa ao portal Metrópolis e as reflexões, os desafios para a esquerda em 2026, muitos apontam, inclusive, que o atual presidente da República talvez não disputaria a reeleição. Outros falam que, se disputar, existe a chance de não conseguir vencer, justamente por conta das últimas avaliações. Agora, Cristiano Beraldo, chamou a atenção, inclusive notícia publicada ontem ou anteontem, uma discussão, pelo menos uma divergência entre João Campos e Guilherme Boulos pelas redes sociais, e muitos projetam uma esquerda dividida, né, no pós-Lula. Digamos que aquele 1/3 do eleitorado, que muitos entendem que vota na esquerda, possivelmente esse eleitorado vai se pulverizar com as muitas lideranças de esquerda que devem aparecer após a aposentadoria de Lula. Você lê dessa forma, Beraldo? Não, sem dúvida alguma, a cola que mantém a esquerda brasileira unida chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E ele já demonstrou essa força e essa capacidade em várias situações. Tem um outro evento agora que está acontecendo, Caniato, além dessa discussão pública entre João Campos e Guilherme Boulos, que é essa discussão sobre a proibição proposta pelo PSOL de escala de trabalho de 6 dias trabalhados por 1 de folga, que é muito comum, sobretudo, na área de comércio. O ministro do Trabalho se manifestou já dizendo que isso é assunto para as convenções dos setores e não para se propor uma lei limitando isso ou aquilo. Claro, o ministro está querendo fortalecer os sindicatos, o papel dos sindicatos nessa intermediação entre os desejos de patrão e empregado. E o pessoal está querendo colocar essa pauta, e dominou essa pauta para si, de que o brasileiro trabalha muito, então ele tem que trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, o que, obviamente, produz um efeito no custo da produção e que não atinge o ponto principal, que era o que nós deveríamos estar discutindo agora, que é o pagamento por hora trabalhada, porque o brasileiro precisa despertar a sua noção de que a sua hora vale. Quando ele fica 2 horas no trânsito para ir trabalhar, ele está dedicando tempo é dinheiro, tempo que vale dinheiro, por causa, muitas vezes, de uma incompetência da administração pública que não consegue resolver o problema do trânsito. Às vezes, Caniato, é um retorno que não foi feito, é uma alça de acesso que não existe, é um viaduto que não foi construído, é uma rodovia que não foi duplicada e que custa horas, que somadas significam meses de vida dessas pessoas que ficam presas no trânsito. Então, todas essas discussões que vão gerando embate entre setores da esquerda vão expondo que eles estão brigando por espaço. E quem está gastando as suas energias brigando por espaço político não presta atenção no que está acontecendo de verdade com a população.
A população vai vivendo as suas angústias e os seus anseios, apesar disso, à margem dessa briga. E aí, no final, Caniato, eles vão sair enfraquecidos, porque a população, como disse o Dávila, vai estar identificada com outras pessoas, com outras propostas que estão tratando diretamente dessas necessidades da população brasileira. Pois é, o Beraldo mencionou essa PEC que acabou gerando muita discussão também nas redes sociais, né? Proposta de emenda à Constituição que prevê o fim dessa escala muito tradicional, né? Trabalha 6 dias e descansa 1 dia por semana. Inclusive, a gente vai trazer essa notícia, vamos debater com os nossos comentaristas. Só para fechar essa discussão acerca da entrevista concedida por Humberto Costa, Mota, os desafios para a esquerda no pós-Lula, né? Essa é a análise que muitos fazem, né? Enquanto a gente tem observado nomes e mais nomes e as listas e listas que a gente debate aqui sobre quem vai herdar o capital político de Jair Bolsonaro, a gente não faz a mesma coisa, ou pelo menos não existem esses nomes para debater sobre quem é que vai herdar o capital político de Lula, né? Ok, alguns falam Fernando Haddad, Guilherme Boulos, João Campos, mas talvez pare por aí, né? E aí a gente vê que parece que está se formando uma tempestade perfeita, né? Tem 2 aspectos dessa questão. O primeiro aspecto que você mencionou agora, Caniato, é o aspecto da liderança. Na política, liderança é muito importante. E algumas lideranças são fenômenos inexplicáveis. Fenômenos que você não consegue reproduzir, que você não consegue duplicar. Na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro é um desses fenômenos. As pessoas podem chorar, ranger os dentes, mas não vão conseguir acabar com o fenômeno Jair Bolsonaro. Então, a liderança é um dos aspectos da luta política e nisso, claramente, na minha opinião, a esquerda está em enorme desvantagem em relação à direita, porque a direita não tem só o presidente Jair Bolsonaro. A gente poderia listar aqui facilmente mais uns 10 nomes, todos com o gabarito para se candidatar em condições favoráveis à presidência da República. Agora vem o segundo aspecto, e é nesse segundo aspecto que eu vou discordar do meu colega Dávila. São as ideias. As ideias da esquerda têm uma natureza completamente diferente das ideias da direita. A esquerda coloca os seus alicerces no ataque a uma coisa que é fundamental para todos nós, que é o direito à propriedade. A base do pensamento de esquerda é a coletivização. A gente não pode fugir dessa verdade. O comunismo é um estado em que Marx imaginou que a economia um dia vai chegar, onde tudo pertence a todos, nada é de ninguém. Vocês não vão encontrar uma única civilização avançada na história da humanidade que tenha usado esse sistema. Agora, antes de chegar no comunismo, você vai passar pelo socialismo, que é onde tudo pertence ao Estado. Imagine, essa gravata pertence ao Estado, os livros são do Estado, a câmera que está me filmando é do Estado, o estúdio é do Estado, tudo é do Estado. Ou seja, a esquerda ela tem os seus alicerces e ideias que são profundamente erradas. Não tem como um projeto como esse dar certo, a não ser temporariamente. Isso é um ciclo que a gente já viu na história da humanidade. Vem um governo de direita, ajeita as finanças, arruma tudo. Vem um governo de esquerda e diz, olha, vamos acabar com essa escala 6x1. Vocês vão fazer o contrário, agora vai ser escala 1x6. Vocês vão trabalhar 1 dia por semana, vão ficar 6 dias em casa e o governo vai dar o dinheiro para vocês, porque é um direito, né? E gasta todo o dinheiro que foi acumulado no governo de direita. Então isso é um ciclo que a humanidade repete. Juntando essas 2 coisas, liderança e as ideias erradas, quando eu olho para 2026, quando eu olho para o futuro, eu não vejo outra coisa senão a predominância do modelo que deu certo, o modelo que tirou países da pobreza, que fez com que pessoas melhorassem de vida. É lógico, de vez em quando vai aparecer um populista, um espertalhão que vai contar um monte de mentiras, criar uma narrativa maluca, vai conseguir ser eleito. Não foi assim que Hugo Chávez foi eleito na Venezuela? Olha o resultado, basta olhar para a Venezuela como ela está hoje. O Mota mencionou, você quer só fechar, arrematar, Dávila? As ideias corretas são fundamentais, mas eu acho que o Brasil está nas ideias erradas há muitas décadas.
A gente não tem total apreço à liberdade de propriedade, nós não temos apreço à própria liberdade de mercado. O que nós temos é um monte de empresário que faz lobby em Brasília para ter feudo político, para ter feudo capitania lá de taxa tributária, taxa de imposto especial, ajuda do Estado. Ninguém quer saber de mercado, não. Eu acho que a gente está ainda numa fase muito pré-mercado no Brasil, tanto na direita quanto na esquerda. Eu acho que é uma exceção de pessoas que nós temos na direita que batalham duramente para abertura comercial, para tirar o Estado da economia, para suspender esses 500 bilhões de reais ao ano que nós gastamos com subsídios indevidos que distorcem a lei de mercado. Ou seja, eu não acho que a gente está com as ideias certas no Brasil, não. Acho que a gente está com as ideias, são muito erradas as ideias que predominam no país hoje, infelizmente. E vejo que a gente ainda tem uma longa batalha morro acima para que as ideias boas de verdade, sem ser contaminadas por gente que adora fazer discurso liberal aqui na Faria Lima e pega o jatinho para defender subsídio na reforma tributária, né? Isso é que está cheio. Então, assim, Mota, eu não entendo que a gente está nesse grau de evolução que você sugere aí nas ideias do Brasil. As ideias corretas estão aí, sim, mas eu ainda acho que, como diz alguns, cabe ainda num pequeno ônibus. Pois é, essa é uma discussão boa, eu acho que todo mundo tem sempre um complemento a fazer. A gente vai fechar esse tema, esse capítulo da discussão. Mota, se você quiser só arrematar, daí eu passo para o Beraldo fechar também. Vai lá, Mota. Não, claro, eu não disse que o Brasil chegou nessas ideias. Eu disse que quando você compara as ideias da esquerda com as ideias da direita, as ideias da esquerda não dão nem para a saída. Agora, é evidente, o Dávila tem razão em tudo que ele disse. Talvez o Brasil só tenha tido até hoje um governo que a gente poderia chamar de governo de direita, que eu acho que é o mandato do presidente Jair Bolsonaro, que teve Paulo Guedes à frente da economia, um governo que terminou gastando menos do que começou, que privatizou 1/3 das estatais. O primeiro governo, Dávila, que eu me lembro na história da minha vida, eu tenho 62 anos, o primeiro governo que disse: os cidadãos têm o direito de ter armas para se defender contra criminosos e defender a sua liberdade. Então, no resto da história do Brasil, eu acho que você está certíssimo, e mesmo neste governo, que é um governo que eu chamo de direita, o governo pensava assim, mas a maioria dos políticos não pensava assim. Então, eu só vou discordar veementemente de uma coisa que você falou: não é mais uma Kombi, não é mais um ônibus. Eu acho que a gente já enche pelo menos um auditório, porque eu já participei de vários eventos que falavam sobre essas ideias e que tinham mais de 1.000 pessoas. Então, vamos em frente. Acho que a risada do Dávila diz tudo. Acho que o Dávila concorda com o Mota em relação a isso. Quer fechar você? Quando o Dávila falava que as ideias erradas ainda predominam, o Beraldo abriu um sorriso também concordando com o Dávila, né, Beraldo? Neto, porque se a gente olhar bem, esse ciclo o Brasil já perdeu. E às vezes eu fico preocupado da gente ficar lutando e aqui patinando e tal, tratando de algo que o mundo já fez e agora o mundo já está numa outra fase. Se olharmos bem o papel que a China desempenha hoje e o que a China está preparando para o futuro, o papel da Rússia com as alianças que fez, o que está acontecendo na Europa. A Europa está em decadência e a gente vê uma população muçulmana crescente dentro da Europa que, obviamente, vai gerar uma mudança de perfil no que é a população europeia. Os Estados Unidos patinando em discussões absolutamente irrelevantes, enquanto a China está aí se preparando para tomar Taiwan, que vai tomar, a menos que os Estados Unidos entre em guerra direta com a China, vai tomar. O Irã, com as suas instalações de desenvolvimento de armas nucleares, destemido, e que não foi impedido até agora, continua evoluindo no desenvolvimento das suas armas. Então, o mundo está andando para um determinado lado, com outros desafios, e a gente preso em temas que são já ultrapassados.
Nós já não conseguimos jogar o jogo do liberalismo econômico. Nós fracassamos nisso porque ficamos presos em conceitos absolutamente retrógrados. A gente tem uma legislação trabalhista feita para uma maioria de analfabetos, que existia na época que essa legislação foi desenvolvida. Nós temos uma cúpula política que se agarra ao poder e vê no poder um instrumento de enriquecimento e não um instrumento de transformação, que se recusa a fazer compromissos de longo prazo porque a sua preocupação é exclusivamente na próxima eleição, e com isso nós vamos ficando para trás. Candidato, o Brasil tem absolutamente tudo. Aliás, se a gente olhar para o futuro, um futuro que trará um planeta Terra sem petróleo, sem boa parte das riquezas minerais que vão ser exauridas ao longo das próximas décadas, com uma população 3 vezes maior que terá quando isso acontecer, e o Brasil com essa agricultura maravilhosa que poderia ser a nossa riqueza. A gente tinha que estar preocupado em desenvolver infraestrutura de estradas, de portos, proteger as nossas fronteiras para impedir essa Disneylândia do tráfico de drogas. Deveríamos estar investindo a sério nos nossos militares para que pudessem proteger o Brasil num momento que vai chegar, não agora, mas para as próximas gerações, em que quem tem comida será alvo de ataque, porque esta comida será fundamental para alimentar o mundo. Mas nós estamos aqui preocupados com o banheiro trans, Caniato. A gente está querendo saber como é que a gente vai jogar a emenda para fazer aquela praça para eu poder desviar aqui 50 mil reais do deputado que mandou dinheiro para o filho que é prefeito. Então, olha o nível da discussão que nós temos hoje acontecendo no Brasil, enquanto os nossos desafios são muito maiores e muito mais relevantes. A gente está jogando no lixo, Caniato, o futuro da população brasileira, das nossas próximas gerações, e estão dando de ombros para isso. Só falam do que é desimportante, do que é irrelevante, transformando o desimportante e o irrelevante com essas narrativas completamente dominadas como algo que realmente fosse transformar a vida de alguém. Não vai transformar a vida de ninguém. Uma criança de 8 anos que muda de sexo não vai transformar a vida de alguém. Acabar com a polícia não vai transformar a vida de ninguém. Deixar a população toda emaconhada não vai mudar a vida de ninguém. As pessoas precisam ter consciência disso, mas está difícil. Um outro